o que você já fez? Dá esse spoiler só para a galera, talvez que não te conheça ainda, entender quem é o César Barroso no mundo aqui do mercado imobiliário. Já vou falar, mas eu tô rindo, sabe por quê? Porque você falou assim, os imóveis a médio e longo prazo, aí eu lembro que muita gente fala assim, mas não tem liquidez, né? Aí quando eu falo de alguma coisa, o pessoal dá risada e fala, pior que é mesmo, mas ainda bem que não tem liquidez, porque tem nego que é especialista em torrar tudo, né? O cara torra todas, qualquer coisa ele tira da poupança, tira da aplicação, tira do fundo de renda fixa, mas vai perder 20%, tira. E o imóvel, não consegui vender. Respira, Deus, passou. Respira. Não precisava mesmo. Aí tem gente que fala, nossa, eu vendi aquela casa. Né? Então isso eu até gosto disso. Ainda bem que para alguns brasileiros não tem liquidez que o pessoal quer, porque as pessoas não têm aquela disciplina. Mas agora, assim, qual que é a minha história? Minha história é o seguinte, eu nasci numa família com imóveis, mas eu era o caçula. E eu tenho 2 irmãos que fizeram o favor de torrar tudo para mim. Torrar tudo que receberam de herança. Meu pai morreu quando eu tinha só 5 anos e ele era o cara dos imóveis. E eu vendo meus irmãos torrando, eu tive muita raiva, muita frustração. Aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim mesmo e quando eu fui para servir o exército, que eu não servi, fui dispensado, mas eu ia pelo meu tamanho, 1,83 m, eu ia ficar na infantaria. E aí eu aprendi o que é infantaria. Sabe o que é infantaria? Não. São os caras que vão com a arma e a baioneta. São os que pisam... Linha de frente. A linha de frente. São os que pisam nas mãos. Vai para abrir caminho ou morrer. Exatamente. Então, quando você cai na infantaria, você é o que tem que encarar primeiro. Então, os meus irmãos, e se você tem irmãos perdulares, desperdiçadores, agradeça, eles estão errando para você. Então, eles foram, e eu arrependo de falar, eles foram onde não era para eu ir. Então, quando eu vi eles desperdiçando, eu falei, eu vou em outro caminho. Então, com 18 anos, eu recebi uma herança tão depauperada, meu pai morreu, eu tinha 5. Ainda sobrou uma coisinha para mim que deu para dar entrada numa kitnet no Rio de Janeiro. E o restante eu paguei com o meu trabalho. Então, eu tive minha primeira kitnet. Eu morei 5 anos num imóvel de 17 metros quadrados. E depois eu aluguei esse imóvel, isso em 92. E ali começou. Aí, quando eu aluguei para terceiros, por alguns dias apenas, por causa de um movimento que teve no Rio de Janeiro que precisou, eu criei o Airbnb lá no Rio de Janeiro temporário, o Airbnb entrou no Brasil em 2016, né? Em 92 eu já começava a alugar por temporada o meu próprio imóvel, ficava na casa dos outros de favor, dos amigos. E os vizinhos começaram a falar, você faz isso para mim também? Eu falei, daqui para mim. Aquele daqui para mim vem do meu pai, do meu avô que eu mexi. Então essa autoridade começou a ser construída em 92. E não é em São Paulo, onde todo mundo fala que nem propaganda de iogurte, né? Olá, tudo bem, tudo. Não, o Rio de Janeiro é Afeganistão. Tem umas malandragens no Rio de Janeiro para aluguel de imóveis que só no Rio de Janeiro tem. Então eu fui pegando no Afeganistão do mercado imobiliário, que é o Rio de Janeiro. E depois fiquei sendo repórter 20 anos. Aí eu passei a ser vítima, porque eu passei a procurar imóveis, ver como é que os imobiliários tratam as pessoas, mesmo sendo um repórter da Globo que chegava numa outra cidade sem fiadores, não davam a mínima para mim. Eu passava um apuro para arrumar um imóvel, mudei várias vezes, eu morei em Resende, morei em Jaú, morei em Bauru, morei em Campinas, morei em Sorocaba, sempre muito esculachado pelas imobiliárias. Eu falei, então quando eu fizer meus imóveis de aluguel, vai ser outro nível. Tanto que meus alunos, donos de imobiliária, não usam o meu método na imobiliária. Eles não sabem aplicar na imobiliária um método tão acolhedor, envolvente e seguro. Então eu fui vendo isso. Aí eles falaram assim, tá, o que você tem hoje? Bom, vou fazer a conta. Eu tenho as primeiras 4 kitnets, que eu chamo de kitnet semente, que eu ensino a fazer, essas que deram mais certo, as primeiras. Depois eu fiz 10, aí eu botei em cima mais 10, aí aprendo, eu ensino como é que faz 10 embaixo, 10 em cima, depois eu fiz 10 na frente, depois eu fiz 10 do lado, depois eu fiz 15, depois eu fiz 12, estou fazendo 18. E no meio eu criei a kitnet transportável, que era para resolver o problema de pessoas assim, não faça obra, compra a kitnet e leva. Eu tenho 6 kitnets transportáveis e empilháveis, que é um projeto novo que eu estou lançando, mas que já saiu tudo que é programa de televisão, Ana Maria Braga, já saiu na Bandeirantes, no SBT, na Record, todo mundo vai lá mostrar a tal da kitnet transportável, porque uma hora a gente conta essa história aqui. Então eu amo, assim, fico mergulhado. E cada um tem um contrato diferente, contrato de 1 mês, de 3 meses, de 1 dia, de 2 anos, de 3 anos, de 10 anos, tudo, todos os tipos de contrato. Então assim, eu gosto, eu investigo, por isso que eu falo, o jornalista não deixa de ser a profissão, ele pode deixar de ser a função, repórter, eu estive repórter 20 anos.
Mas o jornalista continua fuçando, curioso, vendo o que o mercado está trazendo, entendeu? E eu gosto. Quem vê eu falando nas minhas redes sociais, do César Barroso Oficial, né? Sabe o quanto eu gosto disso. Mas não é por nada, viu, Edgar? É viciante a recorrência. Pix caindo todo dia. Quando você tem mais de 30 imóveis, você tem mais de um Pix por dia. Ah, caiu um Pix aqui. É uma delícia. É viciante. Aí o cara sofre de kitnetite. Quer querer fazer mais e mais, entendeu? Olha que louco, galera.